Capitão humilha a enfermeira negra no hospital militar sem imaginar que ela era uma coronel médica. 30 segundos de puro preconceito destruíram 8 anos de uma carreira exemplar. Quando o capitão Bruno Almeida Ferreira decidiu menosprezar uma enfermeira negra no Hospital Militar Central de Brasília, ele não fazia ideia de que estava falando com a coronel médica responsável por sua promoção ao posto de major. O que acontece quando alguém ofende justamente a pessoa que define seu futuro? Bruno descobriu da forma mais cruel possível que algumas palavras podem custar uma vida inteira de conquistas. A coronel doutora Fernanda Ribeiro Santos ouviu cada insulto naquele mesmo dia em que assinaria a promoção dele. E certas atitudes simplesmente não têm volta. Antes de entrarmos nessa história impressionante, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde está assistindo. Existem sonhos que consumem um homem por completo. E para o capitão Bruno, o posto de major era mais do que uma meta. Era uma obsessão que controlava cada instante de sua existência. Durante 8 anos impecáveis de serviço ao Exército Brasileiro, ele construiu uma reputação sem falhas. Medalhas, elogios e reconhecimento. Tudo em nome do grande dia em que as estrelas douradas brilhariam em seus ombros. O que você estaria disposto a sacrificar pelo sonho da sua vida? Férias, amizades, sua própria humanidade. Bruno sacrificou tudo. Acordava às 4 da manhã, estudava regulamentos militares antes do expediente no 3º Batalhão de Infantaria da Força Verde. Entre os colegas, era conhecido como máquina de guerra, o homem que nunca descansava, nunca errava, nunca demonstrava fraqueza. Naquela terça-feira, 15 de outubro, Bruno atravessava os corredores do Hospital Militar com um sorriso raro. Dentro de uma pasta verde, trazia os documentos finais de sua promoção. Faltavam apenas 48 horas para a cerimônia que coroaria sua carreira. Finalmente, Major Bruno Almeida Ferreira, murmurou, ajustando o uniforme impecável. Seus pais, que haviam sacrificado tudo pela sua formação, finalmente veriam o filho alcançar o posto mais alto da família. Mas Bruno não imaginava que nas próximas 2 horas, suas próprias palavras destruiriam não só sua promoção, mas toda a carreira construída com tanto esforço. Não sabia que uma mulher negra, aparentemente uma simples enfermeira, tinha em suas mãos o poder de transformar seus sonhos em pesadelo. O destino estava prestes a lhe dar uma lição dolorosa. Há atitudes que não têm retorno. Bruno chegou ao hospital às 7h15, com a postura firme de quem se orgulha de uma trajetória impecável. O cheiro de desinfetante e o vai-vem de soldados feridos não abalavam sua confiança. Apenas precisava assinar alguns papéis administrativos para concluir sua transferência como major. Os corredores brancos ecoavam o som das botas bem engraxadas. Ele cumprimentava cada superior com disciplina militar. Peito estufado, queixo erguido. Soldados e cabos abriam passagem com respeito, reconhecendo a autoridade natural que emanava dele. Capitão Ferreira, gritou o sargento Lucas Oliveira, velho companheiro de missões. Ouvi dizer que já está tudo pronto para quinta-feira. Major Bruno Almeida Ferreira. Só bem, não é? Bruno sorriu com orgulho. 8 anos esperando por isso, Lucas. 8 anos acordando antes do sol, estudando regulamentos à noite, abrindo mão da família. Valeu cada segundo. Enquanto seguiam pela ala cirúrgica Santos Dumont, Bruno observava um movimento intenso. Médicos correndo entre emergências, enfermeiras organizando medicamentos, técnicos empurrando macas e equipamentos. Na cabeça dele, a hierarquia era clara. Médicos no topo, oficiais administrativos em seguida, enfermeiras e técnicos na base. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Uma mulher negra, cerca de 45 anos, caminhando tranquilamente pelo corredor com o uniforme azul das enfermeiras. Trazia uma prancheta nas mãos, conversava com uma técnica mais jovem e mantinha os cabelos presos em um coque simples, sem qualquer adorno. Bruno não sabia, mas diante dele estava a pessoa que decidiria o seu destino. Nada em sua aparência indicava qualquer tipo de autoridade especial. Mas uma enfermeira comum, pensou Bruno, sem dar maior importância à mulher que acabara de cruzar seu caminho. A mulher parou próxima ao balcão de informações, onde começou a revisar alguns papéis com atenção. Bruno notou que ela não usava jaleco médico,
Apenas um uniforme azul claro que todas as enfermeiras usavam. Para ele, isso confirmava sua posição na hierarquia hospitalar. Capitão, disse Lucas, preciso ir resolver umas pendências no almoxarifado. Te encontro no gabinete do coronel daqui a pouco. Claro, Lucas, vou aproveitar para tomar um café e revisar os documentos mais uma vez. Bruno se dirigiu à pequena lanchonete do hospital, localizada no final do corredor principal. O local estava cheio de militares tomando café da manhã antes de começar suas atividades. Ele pediu um café expresso duplo e se sentou em uma tábua estratégica de onde podia observar todo o movimento do hospital. Seus olhos voltaram à mulher negra, que continuava organizando papéis próximo ao balcão. Ela parecia concentrada, fazendo anotações cuidadosas em sua prancheta. Ocasionalmente, outros profissionais se aproximavam dela para tirar dúvidas ou fazer consultas rápidas. Deve ser uma das enfermeiras mais antigas, murmurou Bruno, tomando um gole do café amargo. Provavelmente virou meio que uma referência para as mais novas. O que Bruno não sabia é que aquela mulher aparentemente comum e despretensiosa carregava nas costas 22 anos de carreira militar, 2 especializações médicas internacionais e o posto de coronel médica, 3 patentes acima da dele. Para Bruno, ela era apenas mais uma enfermeira negra no hospital militar. Em 30 minutos, essa percepção equivocada destruiria sua carreira para sempre. Bruno terminou seu café e verificou o relógio militar em seu pulso. 8 horas e 45 minutos. Ainda tinha 15 minutos antes da reunião com o coronel Machado. Tempo suficiente para fazer uma última revisão de seus documentos. Ele se levantou da mesa, ajustou o uniforme e caminhou de volta ao corredor principal. O hospital estava ainda mais movimentado. Soldados feridos chegavam de um treinamento que havia dado errado na madrugada e toda a equipe médica corria para atender as emergências. O barulho de macas sendo empurradas, ordens médicas sendo gritadas e equipamentos sendo movimentados criavam um ambiente de tensão controlada. Foi nesse momento de caos que Bruno viu a cena que mudaria sua vida para sempre. A mulher negra, que ele havia observado mais cedo, estava agora próxima à entrada da unidade de terapia intensiva, aparentemente atrapalhando o fluxo de uma maca que transportava um soldado ferido. Os técnicos de emergência pareciam irritados, tentando contornar a mulher que verificava algo em sua prancheta, completamente alheia à urgência da situação. "Meu Deus!" Bruno murmurou, sentindo o sangue subir à cabeça. "Que falta de noção!" Para Bruno, a cena era cristalina. Uma enfermeira despreparada estava atrapalhando um atendimento de emergência por pura incompetência. Sua mente militar, treinada para a eficiência e hierarquia, não conseguia tolerar tamanha desorganização. Ele marchou em direção à mulher com passos firmes e determinados. Vários profissionais do hospital se viraram para observar a aproximação do capitão, reconhecendo pela postura que algo estava prestes a acontecer. "Com licença, Bruno", gritou, sua voz ecoando pelo corredor como um comando militar. "O que você está fazendo aí parada?" A mulher levantou os olhos calmamente da prancheta, sem demonstrar qualquer sinal de intimidação ou surpresa. Seus olhos encontraram os de Bruno com uma serenidade que apenas irritou o oficial. "Estou revisando os protocolos de emergência dessa unidade", ela respondeu com voz firme e pausada. "Há algumas inconsistências que precisam ser corrigidas." "Inconsistências?" Bruno a interrompeu bruscamente, se posicionando a poucos centímetros dela. "Você está atrapalhando um atendimento de emergência para revisar papelada. Que tipo de enfermeira você é?" O corredor começou a fazer silêncio. Enfermeiras pararam suas atividades, médicos suspenderam conversas e até mesmo os técnicos que movimentavam a maca diminuíram o ritmo para observar a discussão. Uma multidão curiosa se formava discretamente ao redor da cena. "Capitão", disse a mulher calmamente, "eu sugiro que você não sugere nada." Bruno explodiu, sua voz agora dominando completamente o ambiente. "Você é uma enfermeira. Sua função é obedecer ordens médicas e facilitar o trabalho, não ficar criando problemas onde não existem." A mulher permaneceu imóvel, seus olhos fixos em Bruno com uma expressão indecifrável. Ela não demonstrava raiva, medo ou submissão. Apenas observava como se estivesse estudando um espécime interessante. "Olha só", Bruno continuou, aumentando ainda mais o volume da voz. "Você não sabe como vocês fazem as coisas por aqui. Mas em 8 anos de carreira militar, eu aprendi que cada pessoa tem o seu lugar. E o seu lugar não é no meio do caminho atrapalhando um atendimento de emergência."
Dezenas de olhos observavam a cena em silêncio mortal. Enfermeiras trocavam olhares preocupados, médicos sussurravam entre si e até mesmo os soldados feridos que conseguiam se manter conscientes viraram a cabeça para acompanhar o confronto. O Hospital Militar Central de Brasília nunca havia presenciado uma cena como aquela. "Capitão Bruno!", sussurrou a enfermeira técnica Maria José, tentando se aproximar discretamente. "Talvez seja melhor." "Não!", Bruno explodiu novamente, agora se virando para Maria José. "Eu não vou sair daqui até essa enfermeira aprender qual é o lugar dela. Não vou tolerar desrespeito no dia da minha promoção." Bruno voltou sua atenção para a mulher que continuava observando tudo com uma calma perturbadora. "Você vai pedir desculpas agora mesmo por ter atrapalhado o atendimento de emergência. Vai reconhecer que desrespeitou um oficial superior e vai prometer que nunca mais vai repetir essa..." Foi em 2010 no Haiti, uma missão de paz onde eu comandava um hospital de campanha com 200 soldados sobre minha responsabilidade. Bruno levantou os olhos lentamente, tentando entender aonde ela queria chegar com aquela história. Éramos o único atendimento médico disponível para uma população de 50.000 pessoas. Ela continuou. Crianças feridas, idosos doentes, mulheres grávidas sem assistência. E sabe qual era a minha equipe? Médicos negros, enfermeiros brancos, técnicos pardos, soldados de todas as cores e classes sociais imagináveis. Bruno engoliu em seco, começando a compreender a lição que estava sendo construída. "Quer saber quantas vidas nós salvamos trabalhando juntos?" Fernanda perguntou, inclinando-se ligeiramente em sua direção. 1.247 pessoas. Eu tenho esse número memorizado porque cada uma delas representava uma família que continuaria existindo graças ao nosso trabalho em equipe. A coronel fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras penetrasse na mente de Bruno. "Agora imagine se eu tivesse chegado lá e decidido que alguns soldados eram inferiores a outros por causa da cor da pele. Imagine se eu tivesse tratado meus enfermeiros como incompetentes antes mesmo de conhecer suas qualificações. Quantas daquelas 1.247 pessoas teriam morrido por causa do meu preconceito?" Bruno sentiu um nó se formar em sua garganta. Pela primeira vez, ele estava começando a compreender que suas atitudes não eram apenas uma questão de educação ou respeito, eram uma questão de competência militar fundamental. "Coronel", Bruno sussurrou, "eu nunca havia pensado por esse ângulo." "Exatamente, esse é o problema", Fernanda respondeu firmemente. "Você passou 8 anos se preparando para comandar pessoas, mas nunca se preparou para realmente conhecer pessoas. Você estudou táticas militares, regulamentos, hierarquias, mas ignorou completamente a parte mais importante da liderança, a capacidade de enxergar o valor de cada indivíduo." Bruno baixou a cabeça, sentindo o peso esmagador de sua ignorância. Todos aqueles anos de dedicação, sacrifício e estudo, e ele havia negligenciado completamente a essência mais básica da liderança militar. "Se eu fosse realmente uma enfermeira comum", Fernanda prosseguiu, "e você fosse promovido a major, quantos outros profissionais você humilharia? Quantos soldados talentosos você descartaria por preconceitos? Quantas oportunidades de salvar vidas você desperdiçaria por não conseguir enxergar além da aparência das pessoas?" As perguntas atingiam Bruno como projéteis certeiros, cada uma revelando uma falha fundamental em seu caráter que ele nunca havia reconhecido. "Um verdadeiro líder militar", Fernanda continuou, "não julga seus subordinados pela cor da pele, classe social ou gênero. Ele os julga pela competência, dedicação e capacidade de cumprir a missão. E você falhou completamente nesse teste básico de liderança." Bruno respirou profundamente, reunindo coragem para fazer a pergunta que o aterrorizava. "Qual é a sua decisão sobre minha carreira, coronel?" Fernanda se levantou lentamente, assumindo novamente sua postura oficial. Quando respondeu, sua voz carregava o peso de uma decisão que havia sido cuidadosamente ponderada. "Capitão Bruno Almeida Ferreira, sua promoção está cancelada indefinidamente, mas sua carreira não acabou." As palavras da coronel Fernanda ecoaram pelo corredor como uma sentença parcial. Bruno não perderia totalmente sua carreira, mas o preço que pagaria seria devastador de outras formas.
Ele permaneceu sentado, tentando processar o significado de cancelada indefinidamente. O que isso significa exatamente, coronel? Bruno perguntou, sua voz ainda trêmula, mas tentando recuperar algum controle emocional. Significa que você continuará como capitão por tempo indeterminado. Fernanda respondeu oficialmente. Sua próxima avaliação para a promoção acontecerá apenas quando eu considerar que você desenvolveu as qualidades de liderança necessárias para comandar outros militares. Bruno sentiu um misto de alívio e desespero. Sua carreira não havia acabado completamente, mas seus sonhos de progressão rápida acabavam de ser destruídos. Os 8 anos de sacrifícios para alcançar a promoção para major se transformaram em uma incerteza que poderia durar décadas. Além disso, a coronel continuou, você será transferido imediatamente para o Centro de Treinamento de Liderança Militar em Campo Grande. Durante os próximos 6 meses, você trabalhará diretamente com soldados de todas as etnias, classes sociais e origens. Bruno aprenderia da forma mais dura possível o verdadeiro significado de liderar pessoas diferentes de si mesmo. O sargento Lucas Oliveira fechou os olhos em silêncio, compreendendo que a punição imposta era muito mais profunda do que parecia. O Centro de Treinamento de Liderança Militar, para onde Bruno seria enviado, era conhecido por reformar o caráter de oficiais problemáticos. Um processo rigoroso, humilhante e emocionalmente devastador. Durante esse período, continuou a coronel Fernanda, você participará de oficinas sobre diversidade, inclusão e liderança moderna. Estudará casos reais de discriminação dentro das Forças Armadas e suas consequências. Conhecerá histórias de soldados que tiveram carreiras destruídas por preconceitos de seus superiores. Bruno sentiu a garganta secar. Entendeu com um aperto no peito que seu erro seria transformado em exemplo. Sua história se tornaria material de estudo para outros oficiais. Um lembrete vivo do que o preconceito pode causar. A reputação de oficial exemplar seria substituída por outra, a de que humilhou uma mulher negra por racismo. Meus colegas do 3º Batalhão vão saber, coronel, perguntou ele, quase num sussurro. Quando você escolheu humilhar publicamente uma mulher negra no corredor mais movimentado deste hospital, transformou-se o erro em espetáculo público, respondeu Fernanda firmemente. As consequências também serão públicas. As palavras atingiram Bruno como um golpe certeiro. Ele compreendeu que sua história correria pelos quartéis, pelas academias militares e pelos grupos de oficiais. Seria lembrado como o exemplo de como o preconceito pode destruir uma trajetória inteira em poucos minutos. Seus pais também saberão por que sua promoção foi cancelada, adicionou Fernanda encarando-o. Não admito mentiras nem meias-verdades. Se perguntarem, você contará exatamente o que aconteceu hoje aqui. Bruno imaginou a cena. Sua mãe, que trabalhava como faxineira e sempre se orgulhou de ter criado um oficial, descobrindo que o filho havia humilhado outra mulher trabalhadora por preconceito racial. A vergonha em seus olhos doía mais do que qualquer punição disciplinar. Há mais uma condição, continuou a coronel com voz ainda mais severa. Durante os próximos 2 anos, você prestará serviço voluntário nos fins de semana. Trabalhará em hospitais públicos, escolas e creches comunitárias. Vai conviver de perto com as pessoas que julgou inferiores hoje. As lágrimas voltaram aos olhos de Bruno. Entendeu com um aperto no peito que seu erro seria transformado em exemplo. Sua história se tornaria material de estudo para outros oficiais. Um lembrete vivo do que o preconceito pode causar. A reputação de oficial exemplar seria substituída por outra, a de que humilhou uma mulher negra por racismo. Meus colegas do 3º Batalhão vão saber, coronel, perguntou ele, quase num sussurro. Quando você escolheu humilhar publicamente uma mulher negra no corredor mais movimentado deste hospital, transformou-se o erro em espetáculo público, respondeu Fernanda firmemente. As consequências também serão públicas. As palavras atingiram Bruno como um golpe certeiro. Ele compreendeu que sua história correria pelos quartéis, pelas academias militares e pelos grupos de oficiais. Seria lembrado como o exemplo de como o preconceito pode destruir uma trajetória inteira em poucos minutos. Seus pais também saberão por que sua promoção foi cancelada, adicionou Fernanda encarando-o. Não admito mentiras nem meias-verdades. Se perguntarem, você contará exatamente o que aconteceu hoje aqui. Bruno imaginou a cena. Sua mãe, que trabalhava como faxineira e sempre se orgulhou de ter criado um oficial,
descobrindo que o filho havia humilhado outra mulher trabalhadora por preconceito racial. A vergonha em seus olhos doía mais do que qualquer punição disciplinar. Há mais uma condição, continuou a coronel com voz ainda mais severa. Durante os próximos 2 anos, você prestará serviço voluntário nos fins de semana. Trabalhará em hospitais públicos, escolas e creches comunitárias. Vai conviver de perto com as pessoas que julgou inferiores hoje. As lágrimas voltaram aos olhos de Bruno. Entendeu com um aperto no peito que seu erro seria transformado em exemplo. Sua história se tornaria material de estudo para outros oficiais. Um lembrete vivo do que o preconceito pode causar. A reputação de oficial exemplar seria substituída por outra, a de que humilhou uma mulher negra por racismo. Meus colegas do 3º Batalhão vão saber, coronel, perguntou ele quase num sussurro. Quando você escolheu humilhar publicamente uma mulher negra no corredor mais movimentado deste hospital, transformou-se o erro em espetáculo público, respondeu Fernanda firmemente. As consequências também serão públicas. As palavras atingiram Bruno como um golpe certeiro. Ele compreendeu que sua história correria pelos quartéis, pelas academias militares e pelos grupos de oficiais. Seria lembrado como o exemplo de como o preconceito pode destruir uma trajetória inteira em poucos minutos. Seus pais também saberão por que sua promoção foi cancelada, adicionou Fernanda encarando-o. Não admito mentiras nem meias-verdades. Se perguntarem, você contará exatamente o que aconteceu hoje aqui. Bruno imaginou a cena. Sua mãe, que trabalhava como faxineira e sempre se orgulhou de ter criado um oficial, descobrindo que o filho havia humilhado outra mulher trabalhadora por preconceito racial,